Bom dia! Bom dia! Feliz Dia da Mulher! Dia 8 de março, um dia especial que Deus preparou para nós mulheres. Parabéns, mulherada linda! Parabéns para nós! Que hoje, no dia de hoje, todos os dias, né? Mas hoje, já que nós comemoramos o Dia da Mulher, que hoje nós possamos nos lembrar do nosso valor no nosso Pai, do nosso valor em Cristo, do valor da mulher. Sejam muito bem-vindas ao nosso devocional. Hoje, dia 12. A terra boa, o terreno do Espírito. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Lucas 8:8. Chegou o terreno tão esperado, a terra boa. No entanto, sugiro guardar esse sorriso, porque esse tipo de solo requer muito trabalho e está bem distante dos outros que acabamos de ler nos 3 dias anteriores. O preparo de um excelente solo exige que este se permita ser rasgado. Certamente a terra não nasceu preparada, mas foi mexida e aprontada por alguém que sabe manejar com maestria as ferramentas corretas. É o que a presença do Espírito Santo faz em nós. Ele prepara a terra do nosso coração. Amo um texto bíblico no qual o Senhor afirma que não sente falta do templo de Salomão, mas tem saudade da tenda caída de Davi. Está lá em Atos 15:16. Essa tenda aponta para nós. Somos simples, pequenas, mas carregamos uma preciosidade de valor inestimável. Deus é especialista em guardar tesouros em vasos de barro, para que a excelência não seja do vaso, e sim do conteúdo. Foi essa também a experiência do jumentinho, que carregou Jesus na estrada triunfal em Jerusalém. Os aplausos e os gritos de Hosana não foram para o pequeno animal, mas para aquele que era transportado. Não se trata de quem somos, do material de que somos feitas, até porque nós somos feitas do barro, e sim de quem está dentro de nós. A terra boa guarda certa semelhança com essa imagem, pois também recebe um conteúdo divino, a semente. Antes, porém, de iniciar o processo, o Espírito Santo geralmente nos faz passar por uma entrevista interessante. O Espírito Santo, como eu venho dizendo para vocês, né? Ele não invade. O Espírito Santo, ele é muito cavaleiro, ele é um lorde. Então, ele não vai invadir você. Ele não vai entrar sem ser convidado. Bom dia, bom dia. Hari, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Então ele não vai invadir, ele não vai agir sem ser convidado, você precisa convidá-lo. Então nós passamos por uma entrevista. Posso trabalhar em você? Que nível de renúncia você está disposta a fazer? Posso ofender a sua mente para atingir o seu coração? Você me permite entrar e pôr ordem aí dentro? Prestem atenção nessas 4 perguntas. Porque hoje, mulher, é o dia de você tomar a decisão se verdadeiramente você vai permitir que o Espírito Santo trabalhe em você. Primeiro ele vai trabalhar em você e depois ele vai trabalhar através de você. Mas ele só vai fazer isso se ele tiver a sua permissão. Então, prestem atenção nessas perguntas, eu vou ler de novo. Vocês têm um caderninho aí, vocês anotem. Porque aquelas que estiverem realmente dispostas a ver o agir de Deus de forma sobrenatural na sua vida, a viver verdadeiramente os rompimentos espirituais e aqui no mundo natural, vocês precisam hoje se posicionar e responder a essas 4 perguntinhas lá no momento da sua oração no secreto com Deus. Permitir que a Trindade faça o trabalho que deve ser feito em você. Posso trabalhar em você? Então hoje no seu momento secreto,
vá até os pés de Jesus, convide o Espírito Santo para o seu momento de secreto e diga: eu permito, Pai, eu permito que o Espírito Santo trabalhe em mim. Eu permito que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e através da minha vida. Que nível de renúncia você está disposta a fazer? O quanto você está disposta a verdadeiramente se render, se submeter à vontade de Deus? E quando a gente fala, né, que nível de renúncia você está disposta a fazer, para a gente ter uma vida de intimidade verdadeira, de relacionamento íntimo com Deus, nós precisamos renunciar a muitas coisas desse mundo. A muitas coisas. E cai no terreno da carnalidade que nós conversamos ontem, né? É renunciar à nossa carne para fortalecer o nosso espírito. E eu tô falando sobre muitas vezes renunciar coisas que nós não estamos com vontade de renunciar. Seja muito bem-vinda, minha amiga maravilhosa Má. Então, uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida para viver os propósitos que Deus tem para a nossa vida, para nós sermos verdadeiramente as mulheres que Deus nos criou para ser, nós precisamos entender qual é o nível de renúncia que nós estamos dispostas a fazer. Porque muitas vezes, eu vou falar por mim, algumas renúncias que eu já fiz, eu sei que eu tenho muitas ainda a fazer, mas para não trazer exemplo, para ninguém achar que eu tô falando, eu vou falar de mim mesma, né? Hoje, o que vocês já sabem, que é o que eu mais busco aqui no meu processo agora, no momento, é ser a mãe que Deus me criou para ser a mãe que os meus filhos merecem que eu seja. Mas para eu ser essa mãe que a palavra de Deus diz que eu sou, para ser essa mãe que Deus me chamou para ser, eu preciso renunciar a outras áreas da minha vida, a outras coisas da minha vida. Então, muitas vezes a gente leva essa palavra, né, renúncia, como uma coisa de coisa ruim. Ai, mas eu vou renunciar ao pecado. Claro que eu vou, porque eu quero viver o propósito de Deus, então eu vou renunciar ao pecado. Eu vou renunciar às coisas que não são boas nesse mundo. Mas muitas vezes você vai precisar renunciar a coisas que não são pecado. Muitas vezes, para viver aquela estação que Deus te colocou, para florescer aonde Deus te plantou, nesse ciclo, nessa estação, você precisa renunciar a coisas que você gosta e que te fazem bem e que não são pecado. Muito pelo contrário, que vão te fazer crescer em outras áreas da vida. Mas ontem eu postei aqui nos meus stories, né? Talvez o seu cansaço, a sua sobrecarga, a sua exaustão, talvez seja por estar colocando energia em coisas que Deus não te chamou para colocar. E isso não tem a ver somente com ser pecado ou não ser, mas simplesmente em entender o que Deus quer de mim agora. O que Deus quer de mim neste momento, nesta estação, nesta fase que eu estou vivendo. E aí é você renunciar a tudo que é contrário àquilo que Deus deseja de você nesse momento. Aqui eu dei o exemplo da maternidade, mas talvez a sua fase da maternidade já passou. E Deus esteja te chamando para florescer em um outro lugar hoje, em um outro terreno, e você ainda não entendeu isso. Talvez hoje Deus esteja te chamando para olhar de forma mais profunda para o seu casamento e renunciar a outras coisas. Talvez hoje Deus esteja te chamando para viver de forma mais intensa, mais profunda, o seu papel como mulher dentro de casa, o seu papel como mulher de esposa auxiliadora, consoladora, que nutre o lar, que nutre, que fortalece, que encoraja o marido. Mas para ser essa esposa, o que você precisa fazer? Renunciar à mulher forte, à mulher independente. Quando eu falo mulher forte, nós precisamos buscar ser mulheres fortes, corajosas e ousadas em Cristo. A mulher forte e ousada em Deus é aquela mulher que ela vence as suas batalhas na força do joelho e da oração, e não na força do braço. Então, talvez hoje Deus está te chamando, mulher,
para renunciar essa independência, para renunciar essa fortaleza que o mundo diz que as mulheres têm que ser. Eu não me lembro em qual, mas alguns devocionais passados eu falei, né, que o slogan hoje do Dia da Mulher é qual? Mulher nasceu para ser o que ela quiser ser. É por isso que nós lutamos pelo direito de igualdade da mulher, para que a mulher seja aquilo que ela quiser. E alguns devocionais atrás eu falei, ok, nós mulheres, nós podemos ser o que nós quisermos. Mas aí vem, que nível de renúncia você está disposta a fazer hoje? Qual é o nível da renúncia? Eu, Carol, escolho todos os dias ser a mulher que Deus deseja que eu seja. Ser a mulher que Deus me criou para ser e não a mulher que eu quero ser. Então a mulher pode ser o que ela quiser? Pode. Mas qual a decisão você toma? De ser a mulher que você quiser ou de ser a mulher que Deus desenhou você para ser? Porque muitas vezes o nosso desejo não está alinhado com o desejo do Pai. Muitas vezes o nosso desejo de ser uma determinada mulher não está alinhado ao desejo da mulher que Deus nos chamou para ser. Principalmente nessa circunstância que eu tô falando das estações diferentes. Quem tem filho pequeno, na idade da primeira infância, essa idade, ela exige um pouco mais de nós. É a mulher que educa, que nutre, que fortalece esse emocional, que auxilia, que dá esse amor, esse acalento. É o papel da mulher, é o papel da mãe. Então, talvez, nessa estação, Deus esteja te chamando para renunciar a algumas coisas, para deixar alguns sonhos, alguns desejos nas mãos deles e dele e deixar ele cuidar. É fácil isso? Não é. É fácil renunciar? Não é. Não é. É fácil abrir mão de quem eu quero ser para ser o que os meus filhos precisam que eu seja? Não é. É fácil abrir mão de quem eu quero ser para ser quem o meu esposo nesse momento precisa que eu seja? Não é. Não é. E muitas vezes a gente inverte os papéis. Porque a gente vai nessa, né? Eu vou ser o que eu quiser ser. A gente ainda empina o peitinho, levando, bate no peito, né? Eu vou ser o que eu quiser ser. Porque eu sou livre. Eu sou livre para ser o que eu quiser. Você é livre. Livre arbítrio. Mas eu, Carol, escolho todos os dias ser o que Deus me chama para ser. E não quem eu quero ser. Se eu fosse quem eu quero ser, talvez nem aqui fazendo essas lives eu estaria. E como Deus tem trabalhado, como Deus tem mexido nas raízes de forma profunda de muitas mulheres que estão acompanhando. Agora vocês imaginem se eu não renunciasse a outras coisas para estar aqui. Então, nem sempre essa renúncia vai ser de coisas negativas. Nem sempre essas renúncias vai ser do pecado. Porque é fácil, muitas vezes, a gente renunciar ao pecado. Mas o difícil, onde Deus vai provar o seu coração, a sua obediência e a sua fidelidade, é quando Ele te pedir para renunciar a coisas das quais você gosta e que você está tendo sucesso. Não é fácil. E eu quero saber se aqui, ó, nós estamos agora variando entre 6, 7, 8, das mulheres que estão aqui, no ao vivo, e depois no gravado vocês coloquem aí. Quem são as mulheres posicionadas, que renunciam, quem deseja ser e que escolhem ser quem Deus criou para ser? Escreve aqui para mim, posicionada, para eu saber quem são as mulheres que estão posicionadas no dia de hoje, Dia Internacional da Mulher. Terceira pergunta que o Espírito Santo nos faz, né? Posso ofender a sua mente para atingir o seu coração? Como assim ofender a sua mente?
A partir do momento que você renuncia ser quem você quer ser para ser quem Deus te criou para ser, o Espírito Santo ele vai começar a ofender a nossa mente, confrontar tudo aquilo que a gente acreditou até hoje. Ele vai começar a confrontar as nossas atitudes, as nossas ações. E muitas vezes vai soar como uma ofensa. Talvez tá louca. O que a Carol tá falando? E vão se ofender com o que eu tô dizendo. Existem muitas mulheres que se sentem ofendidas quando a gente fala para ela, a mulher é aquela que se submete. Elas levam essa palavra submissão para um lado tão negativo que elas se sentem ofendidas. Mas a mulher posicionada em Cristo é a mulher que se submete. Submete à vontade de Deus. Se submete ao seu papel de esposa. Se submete ao seu papel de mãe em primeiro lugar. O empreendedorismo feminino, e isso eu vou entrar mais profundo no desafio. Cadê as maravilhosas que estão ansiosas esperando pelo desafio que começa segunda-feira? Coloca aqui pra mim, desafio pra eu saber. Já sei quem são as posicionadas, agora eu quero saber quem estará no desafio. No desafio a gente vai trabalhar isso de forma mais profunda. O empreendedorismo feminino. Na minha visão hoje, na Carol que Deus está me forjando para ser, para mim o verdadeiro empreendedorismo é aquele que me permite, em primeiro lugar, ser a mãe que Deus me criou para ser a esposa que Deus me criou para ser, cuidar da minha casa, do meu primeiro ministério. E que através do empreendedorismo eu tenha flexibilidade para fazer isso. Que através do meu negócio, do meu trabalho, eu possa, em primeiro lugar, ser quem Deus me criou para ser. Cumprir o propósito ao qual Deus me colocou nessa terra. E todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. O financeiro, ele vem para me ajudar, porque não é o meu papel prover o meu lar. Hoje, eu não tenho aqui dentro da minha casa um homem provedor, um marido. Eu não tenho esse homem, eu tenho o pai dos meus filhos separado, a mãe e o pai, cada um na sua casa. Mas aqui na minha casa hoje eu não tenho um marido, um homem provedor, um homem para me proteger, para me prover, um homem físico. Então nesse tempo que Deus está preparando esse casamento para mim, eu pedi para Jesus ser o meu marido. Para Jesus ser o meu provedor, para Jesus ser o meu homem protetor, ser o homem dessa casa. E aí quando eu peço isso a Ele, eu posso ficar no meu papel de esposa, eu posso ficar no meu papel de mulher, eu posso entrar no meu feminino, porque eu sei que apesar de não ter um homem físico, eu tenho um homem que é melhor do que todos os outros homens, que está cumprindo o papel de homem na minha vida. Então eu não preciso sair desenfreada, desesperada, colocando o trabalho acima de todas as coisas para prover o meu lar. Porque eu sei que Deus é meu provedor nesse momento. Então eu trabalho no ritmo que eu possa cumprir os outros papéis. Tá perfeito? Não tá, gente. Não tá perfeito. Tá, assim, eu não vou falar longe porque a palavra tem poder, mas assim, ainda não está da forma que eu sei que Deus quer de mim. Ainda não está da forma que eu conhecendo hoje o que Deus quer, que deveria estar para minha vida, mas é um processo e eu vejo que a cada dia eu melhoro 1%, que a cada dia eu melhoro 1%. E é isso que eu desejo para vocês também, que nós possamos cada vez mais descobrir o nosso papel, a nossa função como mulher sábia, como mulher de Provérbios 31, o verdadeiro sentido do empreendedorismo feminino, a força e a coragem que a mulher empreendedora ela tem, mas em Cristo. E aí, quando muitas vezes você está ouvindo isso que eu estou falando pela primeira vez, isso aqui é ofender a sua mente para atingir o seu coração. Num primeiro momento, algumas aqui podem estar olhando e falar assim, meu Deus, essa mulher tá louca, olha o que ela tá falando, olha o que ela tá ensinando, olha o que ela tá disseminando. Isso é o quê? O Espírito Santo confrontando você. Confrontando tudo aquilo que você acredita e que foi construído em você até hoje.
É o Espírito Santo ofendendo a sua mente para atingir o seu coração. E aí o que nós vimos nos 3 devocionais anteriores? Que essa semente que está sendo lançada no seu coração hoje, essa semente que eu estou colocando hoje sobre o papel da mulher, sobre o papel da esposa e tudo mais, essa semente que está sendo lançada hoje no seu coração, qual é o terreno que ela está sendo lançada? É o terreno emocional? É o terreno de espinhos ou é o terreno da carnalidade? Porque se for qualquer um desses 3 terrenos, essa semente ela não vai florescer. Mas se for no terreno correto, a partir de hoje, essa semente ela vai começar a enraizar dentro de você. E cada vez mais você vai ter o desejo de buscar ser a mulher que Deus te criou para ser. E aí é onde você vai começar a perceber pequenas mudanças muito sutis, mas que ao final de um todo você vai falar, uau! Pequenas mudanças que eu fui percebendo quando eu fui entrando mais no meu feminino, deixando a minha energia masculina mais de lado, entrando mais na minha energia feminina. Pequenos detalhes, eu comecei a ter vontade de ter uma plantinha em casa, cuidar de uma plantinha. Dali a pouco eu já tava com um monte de plantinha em casa, agora vocês podem ver aqui, né? Tem planta aqui, tem planta ali, tem planta lá. Cada vez mais eu fui tendo vontade de arrumar a casa, de cuidar da casa, de organizar a casa. Antes eu não ligava, sabe? Se tivesse tudo bagunçado, um monte de louça na pia, eu não me incomodava com aquilo. Eu passava o dia inteiro fazendo, trabalhando, passava por cima. Hoje me incomoda. Hoje já me incomoda. Ter a casa bagunçada, a pia cheia de louça, me incomoda. Sou já como eu quero ser, como é a minha meta de vida? Não, não sou. Mas é um pouquinho todos os dias, é um percentual todos os dias. Então essa sementinha que foi lançada, que está sendo lançada, ela vai criando raízes. E pouco a pouco você vai começar a perceber a mudança de hábitos, a mudança de vontade, a mudança de desejo, de ambientes até. E isso, o Espírito Santo vem ofendendo a nossa mente para atingir o nosso coração. E a 4ª pergunta que você vai responder hoje no seu momento secreto: você me permite entrar e pôr ordem aí dentro? Se derrama, sabe? Fala mesmo. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, eu permito, eu me abro. Mulheres, na hora de vocês fazerem a oração, façam os atos. Isso aqui é como se fosse um ato profético, sabe? Ó, eu me abro, como se você estivesse abrindo o seu coração, como se você estivesse reganhando o seu coração, abrindo as portas da sua alma, do seu espírito, de quem você é. Eu me abro inteiramente para que você, Espírito Santo, coloque ordem aqui dentro e comece a ordenar aqui fora. Para que você, Espírito Santo, comece a tratar no mais profundo da minha raiz. Eu te dou liberdade para fazer isso. Eu te dou liberdade para mexer em qualquer área da minha vida que você deseja mexer. Eu te dou liberdade para tratar qualquer ferida que seja necessário ser tratada. E se lembrem, orações perigosas, que eu brinco, né? Orações perigosas, elas vão fazer um remeleixo na sua vida. Quando você faz essas orações, você, mulher, também esteja preparada. Porque você me permite entrar e pôr ordem aí dentro. Quando a gente vai fazer uma faxina em casa, primeiro fica tudo bagunçado, não fica? Você ergue tudo pra cima da cama, aí a cama fica cheia de coisa, aí você vai embaixo da cama, você tira tudo o entulho, aí a sujeira vem tudo pra esse lado, depois você começa a varrer e trazer pra sala, aí dali a pouco a sala tá cheia de sujeira. Até que tá tudo limpinho. E a gente começa, depois que termina a faxina, a limpeza, a gente começa a colocar as coisas no lugar, né? Então, abaixa uma cadeira, começa a abaixar, começa a colocar o tapete no lugar de volta. Da mesma forma que é a faxina física na nossa casa, é a forma que Deus trabalha na nossa faxina interna, dentro de nós. Então, primeiro,
pode ser que vai ficar mais feio. Porque toda aquela sujeira que tá embaixo da cama, toda aquela sujeira que tá embaixo do tapete, para o Espírito Santo poder entrar e colocar ordem, ele vai precisar tirar. Ele vai precisar limpar. Então, primeiro ele vai varrer. Depois ele vai vir com o pano. E ele vai tirando as coisas de cima, sabe? Ele vai tirando para atingir as camadas. E isso muitas vezes vai doer. Não vai ser agradável. Quem tem alergia, por exemplo, começa a fazer uma faxina, já não começa a espirrar, o nariz começa a coçar. Bom dia, Elaine. Não é agradável. Mas se você deseja ser uma mulher curada, uma mulher restaurada e viver as promessas do Senhor para a sua vida, é esse o processo. E se permitam, vão até o final. Quando tiver muito difícil, quando você achar que você não vai aguentar, você vai pro joelho no chão. Você se entrega, você se rende. Você faz esse ato de entregar. Na sua oração você fala: Jesus, eu entrego para você a minha sobrecarga. Eu entrego a minha exaustão. Eu entrego porque eu não tô aguentando. Eu acho que eu não vou aguentar, Jesus. Vem, renova a minha fé. Renova a minha fé, me traz força, me traz coragem, me traz ousadia para passar por esse processo. Deus, gente, entenda isso. Deus não vai além do limite que você pode suportar. Então vocês fiquem tranquilas. Ele não vai além do limite que você pode suportar. Ele vai até o limite, o limite mesmo, porque ele quer que você rompa. Pra gente romper, o que é romper? O que é romper? Tá aqui, aí você começa a encher. Deus começa a cutucar, e ele vai. Quando chega aqui, começa a doer, e vai indo, e tá doendo. Mas você aguenta firme, tá doendo, ele tá puxando, e tá doendo, e de repente, ó, rompeu. E quando rompe, transborda. Então, quando chegar um momento que mais estiver doendo, que você falar, eu acho que eu não vou suportar, aguenta. Porque o rompimento tá chegando. Então, o que eu quero dizer pra você hoje é aguenta, porque o rompimento tá chegando. Fiquem com essa imagem na cabeça de vocês que vai doer, mas eu vou aguentar mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. E aí você rompe, e aí você vive o novo de Deus para aquela fase. Aí dali a pouco vem o Espírito Santo de novo e fala: agora você está pronta para o próximo nível, vamos avançar. E aí ele começa de novo, um novo processo. Trabalha, e rompe. Aí você vive, aí vem um novo processo e rompe. E é assim que nós vamos amadurecendo, é assim que nós vamos crescendo, é assim que nós vamos aprofundando as nossas raízes e vivendo romperes na nossa vida. É assim. E aí, com essas 4 perguntas que o Espírito Santo nos entrevista para saber se a gente permite, né? Ela diz assim, ó: digo isso porque, se você permitir, o arado passará no solo do seu coração. E depois não adianta reclamar que não foi avisado. O arado é aquela bendita ferramenta com garras que abre sulcos na terra, a fim de prepará-la para ser cultivada e receber sementes. Então, sabe aquele da agro lá, né? Que tem um trator, uma ferramenta lá, que tem umas garras e vai passando aquilo na terra para afofar a terra para depois vir a semente e tudo mais. Então, quando você faz essa oração e você permite que o Espírito Santo trabalhe dessa maneira na sua vida, aquele arado, ele vai começar a passar no seu coração. E não é gostoso. Não é gostoso. Eu falo por experiência, não é gostoso. Não é nada gostoso. E aí ela traz, né? Não diga que não foi avisada. Mas quando você sabe o que vai acontecer, fica mais fácil, porque você entende daí que tá normal, né? Não sei se você já viu um terreno cultivado.
Eu já me deparei com alguns deles e sempre fico impressionada com a disposição que fica a terra, fica bem certinho, né? Isso me faz pensar que a terra boa também é um ambiente organizado. Antes de realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes, por exemplo, Jesus pediu à multidão, composta de mais de 5.000 pessoas, que se sentassem em grupos de 50 e de 100. Igualmente, alguns milagres só terão espaço para acontecer se permitirmos que Deus organize o nosso interior. E por fim, a terra boa, após passar pelo processo do arado, recebe a semente de forma sistematizada e ordenada, cujo resultado será surpreendente. Tal disposição também flui da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que apesar da faceta criativa, age sempre pautada pela ordenação das coisas. São eles que organizam os nossos sentimentos e pensamentos e trazem equilíbrio à nossa natureza. Eles também estabelecem justiça e verdade nos nossos dias, colocam ordem no nosso interior e nos alinham ao prumo do céu. Não se trata de mérito, isso é o que chamamos de graça, a graça de Deus. Neste dia, eu sinto a mão poderosa do Senhor sobre você, na qual se vê escrito, graça. A graça de Deus diz, eu quero trabalhar na sua terra, mulher. E este é o momento de você responder, sim, Senhor, eu não vou fugir das dores necessárias, do que me empurra para o propósito e me faz ser mais parecida contigo. Foi exatamente essa oração que eu fiz, que eu conto para vocês, lá em agosto de 2022. Lá em agosto de 2022, foi exatamente essa oração. Eu não vou mais fugir do que eu preciso passar, do que eu preciso curar, do que eu preciso aprender e do que eu preciso me transformar para que eu possa viver os propósitos do Senhor na minha vida, para que eu possa viver o renovo, para que eu possa viver a prosperidade que o Senhor me promete na palavra. Foi exatamente essa a oração que eu fiz. E é exatamente essa oração que eu te convido a fazer no dia de hoje. Que você se permita, que você se abra, que você esteja disposta a passar pelo processo que Deus tem na sua vida. E esses processos é como eu tô falando pra vocês. Eu iniciei o meu processo lá, e aí nesse processo é uma montanha russa. Quem já leu o livro Picos e Vales vai entender, né? Às vezes a nossa vida dá um pico, então é onde a gente começa a subir e a gente tá bem. Quando atingir o pico é onde a gente rompeu, então a gente permanece um tempo ali no pico, depois a gente começa a cair no vale de novo. Por quê? Porque Deus vai nos tratar mais um pouquinho. Deus precisa tratar mais um pouquinho, mais uma ferida, para que a gente possa subir o próximo pico e fazer o próximo rompimento. E aí você rompe, e aí tá tudo bem, aí tá tudo calmo, você vê as coisas fluindo. De repente começa de novo problema, mas é outro tipo de problema, é outra situação. Quando eu achei que tava ficando bom, vem problema de novo. Agradeça, porque Deus está te moldando, porque Deus está te tratando, porque Deus está te dando vários romperes, porque como ela traz aqui, existe uma ordem pela qual, existe um processo pelo qual você precisa passar até chegar no destino final. Então existem aqui tá a montanha final. Então você vai ter vários picos e vales até chegar aqui. Se permitam. Vamos orar? Querido Deus e Pai, é com muita alegria que nós estamos aqui reunidas nesse dia. É com muita alegria que nós sentimos a Tua presença no nosso meio. E é com muita gratidão que nós agradecemos por o Senhor tirar esse tempo com a gente. Que nós te agradecemos por olhar de forma tão carinhosa para todas nós. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de um novo dia, pela oportunidade desse despertar, pela oportunidade de podermos descobrir e entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Pai, eu quero te pedir hoje para que o Senhor olhe por cada uma dessas mulheres que estão aqui ao vivo, que estão assistindo gravada, e que o Senhor tenha liberdade para fazer o que o Senhor deseja fazer na vida delas.
Eu desejo, Pai, que o Senhor ministre o coração dessas mulheres e também ministre o meu coração, para que nós possamos ser ungidas de coragem e de ousadia para passar pelo processo. Eu sei que o Senhor não vai além do que nós podemos suportar, mas nós queremos suportar o máximo que der para viver os verdadeiros rompimentos. Nós desejamos, Espírito Santo, que você entre, que você ordene essa casa, coloque ordem em tudo que precisa, confronte mesmo a nossa mente, confronte mesmo o nosso coração, tire tudo que não é teu, tire da nossa vida, Senhor, tudo que não pertence a ti. E que permaneça somente o que vem do alto, somente o que vem do Senhor. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por esse tempo precioso na sua presença. Em nome de Jesus, nós consagramos o nosso dia, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos filhos ao Senhor. Cuide dos nossos, para que nós possamos mergulhar inteiramente nesse processo, para que nós possamos viver a dependência em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém, mulheres. Um ótimo dia.